Palavra de Deus hoje, proclamada pela liturgia da Igreja, nos faz este insistente convite a partir do próprio Cristo, permanecer. 7, 8 ou 9 vezes aparece o verbo permanecer, nas suas mais diversas variantes. Permanecei em mim, pois sem mim nada podeis fazer. Talvez seja uma das afirmações mais categóricas, incisivas de Jesus dentro de todos os evangelhos, né? Não tem nem necessidade de a gente ficar meditando muito. Sem mim nada podeis fazer. Ponto. Ele se apresenta como o critério, a referência para as nossas atitudes, para as nossas escolhas, para a nossa vida de fé. Sem mim nada podeis fazer. E esse permanecer tem uma consequência, tem um objetivo, uma finalidade. Não é permanecer por permanecer, mas é permanecer para poder produzir frutos. E também não é um permanecer como uma atitude assim geográfica, né? Eu permaneço aqui, eu movimento agora, eu permaneço aqui, daqui a pouco eu vou por outro lado e permaneço lá. Esse permanecer é uma atitude que brota de dentro do Espírito. Onde quer que a gente vá, o que quer que a gente faça, que tudo o que nós então realizemos na vida seja realizado nele, com ele. A gente reza sempre, esses dias eu dizia, repito, né? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. Essa é uma dinâmica da vida de fé. É um caminho espiritual este, né? Permanecer na fé diante da perda, né? Da partida, da morte do esposo, do pai, do nono, melhor nono do mundo, né? Ela falou. Permanecer no Senhor diante de uma crise, de uma dificuldade, permanecer firme, né? Na fé, na perseverança, permanecer no matrimônio, permanecer naquele sim dado diante do altar, né? Não apenas quando se está ao lado, mas quando se está trabalhando, viajando com os amigos, no salão de beleza, permanecer. Sabe, na consciência, no espírito, nas atitudes, permanecer. Às vezes as pessoas falam assim comigo, né? Não, agora o senhor não é o padre, agora aqui está o Fernando. Eu falo, não, eu sou o padre onde quer que eu esteja, né? Assumir essa identidade, independente de estar trajado ou não, independente de estar dentro da igreja ou não, permanecer cristão, né? O nosso batismo nos enxerta. Acho que a palavra bem clara é essa, né? Pensando a videira, o ramo, esse enxerto, né? Espiritual, místico, transcendente. A gente é enxertado em Cristo para permanecer por onde quer que vamos, nele. No Evangelho, uma vez eu morava em São Paulo, eu fiquei um ano lá no tempo de formação, e a gente foi visitar um projeto social num bairro pobre lá perto onde é que a gente morava, e uma pessoa assim, né, falando um pouco do trabalho e tudo que ela desenvolvia ali, era uma das professoras, ela disse assim, como era um trabalho da igreja, então também as pessoas que estavam envolvidas eram gente de fé, né? Ela disse assim, o Evangelho é o meu lugar. Que me chamou tanta atenção, que bonita, né? Uma expressão, o Evangelho é o meu lugar, o meu lugar. Pensa, nos encontrarmos dentro do Evangelho, essa palavra hoje, né? Esse verbo, olha, permanecer dentro, sabe, de todo o caminho percorrido por Cristo, permanecer naquele campo da sua doutrina, permanecer dentro do Evangelho, permanecer no horizonte que nos permita vislumbrar a salvação, a felicidade, permanecer no amor cristão, no amor que é capaz de dar a vida. O Evangelho é o meu lugar. Que coisa bonita, que espiritualidade profunda, que intuição
né, que vem realmente de uma experiência de alguém que, no seu trabalho, no seu dia a dia, busca permanecer. E esse permanecer, como eu disse antes, para gerar frutos, para produzir obras da fé. Que bonito, né? Permanecer na missão, as nossas missões, né? Visitamos a comunidade Santa Teresinha, visitamos a comunidade Santa Ana, esse mês agora a comunidade São Sebastião. Veja, por onde os missionários passam, ali permanece Deus, alguma coisa de Deus, uma palavra, uma atitude, um abraço, a bênção, né, que é derramada, permanece. Digo de novo, não como um permanecer físico, mas é um permanecer espiritual. É um permanecer que vai para além até daquilo que a gente consegue ver, enxergar. Quanta coisa de ti, de mim, permanece por onde a gente passa. Quanta coisa do seu Lídio, a sua vida, permanece, mesmo diante da morte, mas permanece, porque vai para além. Sabe? É divino, é sagrado, é santo, né? É celeste. Que a palavra de hoje, então, nos ajude nisto. No Evangelho, primeira leitura, de forma muito também rapidinha, assim, né? É um convite ao diálogo. A comunidade está passando por uma situação de conflito ali. Uns dizem que tem que ser circuncidado para seguir a fé cristã, outros acham que não precisa ser circuncidado. O povo pagão, que não tem esse costume, pode ser batizado e continuar a sua fé. O que os discípulos, os apóstolos fazem? Vamos conversar, vamos se reunir, vamos discutir o assunto, né? Termina assim o trechinho que ouvimos da primeira leitura. Eles levaram esse assunto para conversar com os apóstolos. No primeiro concílio da igreja, né? O concílio de Jerusalém. E assim também a palavra nos ensina. A gente precisa aprender sempre a dialogar, né? No diálogo a gente se entende, sempre se entende. É um caminho exigente, mas é um caminho necessário, né? A autoridade, impor assim, a força, as coisas, nem sempre funciona, não é esse o melhor jeito, né? Mas no diálogo Deus também se faz presente, porque Deus quer dialogar com a gente, né? Então que a palavra também nos inspire, nos ajude, nos convide a esse permanecer, mesmo saindo daqui, né? Permanecer no Senhor, e sempre que tivermos alguma situação, vamos dialogar, vamos conversar. Este é o caminho de Deus, é o caminho da palavra, é sempre o melhor caminho. Instante de silêncio, como sempre fazemos, para que a palavra, ela também caia no coração, permaneça com o seu espírito e produza também em cada um de nós os seus frutos.